Bom, vamos voltar aqui ao nosso estudo de gravitação e hoje eu vou introduzir o conceito, o foco de uma métrica na variedade. Na verdade, hoje não vou introduzir, eu vou motivar. A gente já falou de métrica como uma forma de criar um mapa entre vetores e covetores. Eu vou falar isso depois novamente. Mas aqui a gente vai motivar o conceito de métrica realmente como uma métrica, como uma forma de medir distâncias ou tamanhos, botar distância, uma variedade. No espaço euclidiano é 3 com coordenadas cartesianas x, y, z. Se eu tenho uma reta, por exemplo, o ponto P e o ponto Q, uma reta entre o ponto P e o ponto Q, a distância entre P e Q é dado por x de Q menos x de P ao quadrado mais y de Q menos y de P ao quadrado mais z de Q menos z de P ao quadrado raiz quadrada desse número. Ok. Se eu tenho uma curva, eu posso medir o tamanho dessa curva particionando a curva em pequenos elementos, onde cada pequeno elemento vai ser uma reta e somando as retas. Então, um pequeno elemento dessa curva, que eu vou chamar de DL, vamos dizer que aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 2. Eu vou poder escrever como x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos... vou escrever x2 menos x1 ao quadrado, mais, vou repetir isso tudo, 1 meio. Ok? E aí o meu L vai ser o somatório desses elementos. No fundo eu vou ter uma integral desse delta L. Eu estou só escrevendo, esquematizando o que a gente vai fazer. Agora, como é que a gente faz isso na prática? Bom, a gente define uma curva na variedade através de uma função gama, que ela tem um range, né, um parâmetro que eu posso chamar de tal, que pode ir entre 0 e 10, 0 e 1, a gente define, pode até ser infinito. Bom, se for infinito eu vou ter um tamanho infinito, provavelmente, certamente, no espaço euclidiano. Mas posso ter vindo de 0 e 1, então a gente pode definir essa curva como gama de tal e é o conjunto dos pontos da variedade, que é a imagem de gama de tal. E tal varia entre dois números definidos. Ok. Como é que a gente pode escrever a distância utilizando gama? A gente pode pegar o vetor tangente em cada um desses pontos e multiplicar por delta tal, onde tal vai ser o incremento e o vetor tangente vai ser a aproximação linear dessa curva em cada ponto, certo? Então, por exemplo, o ponto x, o elemento x2 menos x1 vai ser dado por x de tal 0 mais delta tal menos x de tal 0, onde delta tal é um incremento entre o ponto 1 e 2, certo? Ou isso aqui pode ser escrito como delta tal derivada de x em relação a tal
no ponto tal zero. Ok? Então, meu delta L, meu pedacinho de reta, pode ser escrito como delta tal dx de tal, vou inserir aqui, ao quadrado, mais dy de tal ao quadrado, mais dz de tal ao quadrado. Esse é um elemento, pequeno elemento da distância dessa reta no espaço R3. Espaço euclidiano E3, na verdade. Tá. Deixa eu reescrever aqui meu espaço euclidiano. Vamos dizer agora que eu tenho uma superfície mergulhada nesse espaço euclidiano. Uma superfície sigma. E aqui vou chamar de M, meu espaço euclidiano. Eu tenho uma curva em sigma. Eu quero poder achar a distância dessa curva, o tamanho dessa curva, porém utilizando apenas elementos presentes em sigma. Porque se eu vivo em sigma, eu não sei que eu estou mergulhado em M. Eu não sei que eu estou dentro de um espaço maior. Então eu preciso conseguir de alguma forma poder encontrar o tamanho dessa curva utilizando elementos apenas presentes em sigma. Como é que eu defino uma superfície mergulhada num espaço, que é uma subvariedade da minha variedade? Eu posso fazer isso utilizando uma função. Por exemplo, se eu disser que a componente z é uma função das componentes x e y, componente z me fugiu a palavra, parâmetro. Não, a coordenada z é uma função das coordenadas x e y, eu defino uma superfície. E nada me impede de utilizar as coordenadas x e y como coordenadas de sigma. Então, M tem coordenadas x, y, z, mas sigma só tem coordenadas x e y. Então, a minha definição de distância, mesmo infinitesimal, em sigma, eu não posso usar z, porque eu não tenho essa coordenada z, certo? Porém, eu sei que z é uma função de x e y. Então, eu tenho que dz dt é o que? É d-rom de f, d-rom x, dx dt mais d-rom f, d-rom y, dy dt. E f é função só de x e y. F é função só de x e y. Então, se eu jogar o dz dt aqui, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com uma fórmula do tipo delta t total dx ao quadrado, não, dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado mais d-rom f, d-rom y. Eita, eu tenho que botar isso tudo aqui, né? d-rom f, d-rom x, dx dt mais, trazer aqui para baixo, d-rom f, d-rom y, dy dt ao quadrado, fechou, 1/2, raiz quadrada. Tá. Se eu tomar esse quadrado aqui, desse elemento, eu vou ficar que o delta L vai ser, isso aí vocês podem fazer. Vai ter 1/2 aqui,
A, onde A vai ser uma função de x e y, dx dt ao quadrado mais 2b, esse 2 eu estou colocando aqui só por comodidade, dx dt dy dt mais c dy dt ao quadrado, 1/2. Então esse é o meu pequeno elemento de distância definido utilizando apenas coordenadas presentes em sigma, certo? É claro que A, B e C vai envolver F, então eu preciso saber como é que eu faço esse mergulho, certo? Mas a princípio F é uma função de x e y. Então se eu der F, eu consigo achar A, B e C, e eu só tenho coordenadas x e y. Então essa fórmula aqui, se eu fizer a integral dela, faltou o ΔT aqui. Se eu fizer o somatório no limite que ΔT é infinitesimal e integrar, o somatório no limite que ΔT é infinitesimal, nada mais é do que integrar. Se eu integrar, eu consigo achar a distância dessa, o tamanho dessa curva na variedade. Novamente, para isso eu preciso saber A, B e C. Isso tem que ser dado. Então, o que eu vou, a minha métrica nada mais vai ser do que uma forma de gerar essa fórmula, ou essa fórmula integral, utilizando apenas coordenadas de sigma e algum objeto que vai incorporar o f, ou que vai vir de algum lugar. Aí que tá, eu não consigo achar distâncias numa variedade, na variedade sigma, sem ter uma informação extra, né? No caso, a minha informação extra aqui é a função f, certo? Mas como a gente não quer necessariamente que uma superfície seja mergulhada em outra, a gente quer esquecer que existe esse mergulho, eu preciso dar essa informação de A, B e C de uma outra forma, de alguma forma, certo? E aí qual vai ser a forma depende da teoria gravitacional presente, certo? O A, B e C vão ser as componentes da métrica. Ela tem que vir de algum lugar. Ela não é natural no espaço-tempo. Ok? Como é que a gente reproduz essa fórmula aqui? Vamos ver. Uma curva, uma variedade, pode ser dada como, vou chamar essa curva de gama ponto. Não, perdão, a curva é gama. Isso aqui vai ser o vetor tangente no ponto da curva. Em coordenadas x e y, vai ser dx dt d ρ x mais dy dt d ρ y, certo? Isso aqui é um vetor tangente. Para achar o tamanho da curva, a curva continua, com um vetor tangente no ponto P, eu vou ter que, de alguma forma, fazer esse vetor virar um número,
que corresponda ao valor do vetor tangente, e multiplicar pelo ΔT. Ok? Como é que a gente vai fazer isso utilizando a métrica? Se eu definir um tensor do tipo 0,2, ele é um tensor do tipo 0,2. Por que tem que ser 0,2? Porque eu tenho que ter um dx dt ao quadrado e um dy dt ao quadrado. Então eu vou ter que aplicar duas vezes no vetor, transformar dois vetores em um número. Então um tensor do tipo 0,2. Se eu tiver um tensor desse tipo A dx cross dx mais B dx cross dy mais dy cross dx mais C dy cross dy, não precisava fechar isso aqui. Se eu aplicar G em gama ponto de T, gama ponto de T, aplicar em dois vetores de gama, isso aqui vai ser o que? A dx cross dx aplicado aqui, dx dt d1x mais dy dt gama y novamente, e aí mais tudo isso aqui aplicado nisso duas vezes, mais isso aqui aplicado nisso duas vezes. Eu não vou fazer em detalhes porque o vídeo está ficando longo, mas vamos pegar só esse trechinho aqui. Primeiro elemento aplica no primeiro elemento, segundo elemento aplica no segundo elemento. Não, perdão, desculpa, botei errado aqui. O primeiro elemento aplica isso tudo aqui, né, que é o primeiro elemento. O segundo elemento, dx, vai aplicar numa cópia igual a essa, ok? Quando dx aplicar no derrom de x, dá 1. Quando dx aplicar no derrom de y, dá 0. Então é fácil mostrar que isso aqui vai dar a dx dt, e aqui vai sobrar um dx dt. Então vai ser dx dt ao quadrado. E se eu continuar a fazer essa conta toda, aqui vai ser 2b dx dt dy dt mais c dy dt ao quadrado. Ok? Logo, a minha distância ΔL vai ser aproximadamente delta tal. Vou voltar aqui, delta tal. Isso aqui é o que a gente obteve. Então vai ser raiz quadrada de G aplicado em gama ponto. E minha distância, o tamanho da curva, vai ser a integral de dt raiz de G aplicado a gama ponto. Ou seja, os parâmetros A, B e C, A, B e C vão estar na métrica. Então, tendo a métrica, eu consigo calcular o tamanho dessa curva, ou a distância desses dois pontos, utilizando apenas objetos na variedade. Porque veja bem, essa curva, olha só, como definida aqui, ela está definida apenas em sigma. Eu não precisei recorrer a nada fora
de sigma para definir essa curva. A única coisa que eu precisei é da métrica. A métrica vem de algum lugar. A métrica não surge naturalmente numa variedade. Agora eu posso, se eu tenho uma variedade mergulhada em outra, eu posso pegar a métrica definida na variedade maior e induzir uma métrica na minha subvariedade, usando a função f, ok? Mas a nossa ideia aqui não é isso. A nossa ideia vai ser que a métrica vem de algum outro lugar. A gente não quer recorrer a uma variedade maior, certo? A gente quer ficar só na nossa variedade. Então, a métrica tem que vir de algum lugar. E aí, no caso da relatividade geral, vão vir das equações de Einstein. Vão ser as soluções, vai ser a solução da equação de Einstein, a métrica. Tendo a métrica, eu consigo calcular a distância, curvatura, tudo que eu preciso está na métrica. Okay? Então, a métrica vai ser um tensor do tipo 0,2, vai ser simétrico, veja como ele é simétrico, e vão ter outras propriedades que eu vou falar na próxima aula. Essa aula foi só motivação, por que a métrica é definido como tensor do tipo 0,2, e a ideia mais ou menos é essa aqui. Então, até a próxima, um abraço.